Graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, o amado Salvador. Quando eu questiono as pessoas sobre vida eterna, sobre salvação, às vezes eu pergunto da seguinte maneira: se você morresse hoje, se você fosse chamado hoje, você iria para o céu? A resposta de muitas pessoas é geralmente assim: eu não sei. Se eu merecer, eu acho que eu vou para o céu. Se Deus ver que eu mereço, então eu acho que serei salvo. No entanto, a gente precisa se perguntar: será isto mesmo verdade? Quer dizer, quando chegar a hora da nossa morte, aí Deus vai ver se nós temos merecimento de irmos para a salvação eterna? Então, nesse devocional eu queria que você ouvisse o que a palavra de Deus realmente fala acerca deste assunto ou dessa linha de pensamento. Essa é uma crendice popular também num país cristianizado. A pessoa tem uma expectativa de que quando ela morrer, estiver na presença de Deus, Deus vai pesar o que ela fez de bom, o que ela fez de ruim, e se der saldo positivo, então Deus vai dizer: olha, eu estou vendo aqui que apesar dos pesares, você merece entrar no céu. E aí ela pode entrar no céu ou pelo menos não ir para o inferno. No entanto, quando nós lemos Tito, capítulo 3, verso 7, essa carta que Paulo escreveu, nós lemos o seguinte: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Paulo, quando escreve aos irmãos de Éfeso, ele diz para eles o seguinte: olha, pela graça sois salvos. Essa expressão, graça, é uma expressão que significa literalmente receber um favor sem merecê-lo. Isso, graça é o favor imerecido. É alguém que recebe um favor, uma dádiva de outra pessoa sem nenhum merecimento. E é dessa forma que a Bíblia trata o assunto da salvação. Paulo diz: e estando vós mortos nos vossos delitos e pecado, ele vos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2 e 4. Isto é, a salvação, a vida eterna, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, sem qualquer mérito meu ou seu. É porque Ele quer bondosamente e amorosamente nos salvar da perdição eterna. Inclusive, em Apocalipse, quando você está lendo o Apocalipse, já no final deste livro, você encontra a seguinte expressão dita pelo próprio Senhor e pelo Espírito. Diz assim: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21 e 6. E em Apocalipse 22 e 17, nós também lemos: o Espírito e a noiva dizem: aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, lá já no final, um convite especial a todo homem, a toda mulher, a todo ser humano, que venha a Jesus Cristo e o aceite como seu Salvador, que de graça, isso é, sem mérito algum, receberá
a vida eterna. E eu quero ajudar você ilustrando com duas histórias, dois acontecimentos na vida do nosso Senhor Jesus Cristo que ilustraram muito bem e ainda ilustram como não é merecimento. Eu já falei, inclusive, há devocionais atrás sobre esse tema, mas estou resumindo hoje para você. Uma certa vez, Jesus Cristo encontrou um homem que era muito bom. Ele era um bom filho, nunca tinha roubado ninguém, nunca tinha matado ninguém, nunca tinha adulterado, nunca tinha feito coisas ruins, era uma pessoa do bem, era um bom filho, era um bom cidadão. Jesus Cristo fez um desafio para ele, que ele abandonasse o que tinha e ele seguisse o Senhor Jesus. Ele, infelizmente, não quis e foi para o inferno, infelizmente. Por mais que ele fosse uma boa pessoa, mas o seu coração não era do Senhor. Ele não quis seguir a Jesus Cristo, porque ele teria que abandonar, alguma coisa. E ele não estava disposto a deixar o que tinha para seguir Jesus Cristo. Apesar das suas boas atitudes, apesar das suas boas obras, ele foi condenado. Um outro caso é o caso de um homem que passou boa parte da vida fazendo o que era mal e por conta da sua maldade foi condenado à morte. Mas no dia da sua morte, olhou para o seu lado, viu o Salvador e clamou por socorro ao Salvador quando disse: Jesus, filho de Davi, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. O Senhor Jesus, naquele dia e naquele momento, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não tinha merecimento algum de ir ao céu por conta das suas más obras. Mas aquele homem, naquele momento oportuno, olhou para Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, mas é pela obra de Cristo. Se você olhar para Cristo e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, mesmo na hora da sua morte, você pode ter a salvação e o perdão. Por que você não faz isso hoje? Não vá nessa conversa popular de que, se eu merecer, eu serei salvo, porque ninguém merece. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 6 e 23. Mas não termina assim esse versículo, porque a segunda parte diz: mas o dom, a dádiva gratuita de Deus em Cristo Jesus é a nossa salvação. Hoje, Cristo quer te salvar. Recebe o Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz.